Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor Betim e a gente vai falar sobre o movimento ecológico. Vou falar sobre a história. Bom, na antiguidade já haviam preocupações sobre não desmatar a natureza, pois as divindades eram relacionadas à natureza, né? No século XVIII houve a Revolução Industrial, que foi quando começou a ser desmatado com uma proporção grande as florestas, os rios começaram a ser poluídos. Em 1968 houve a criação do Clube de Roma, que foi a primeira vez que houve um debate sobre o desenvolvimento sustentável da humanidade. Em 72, houve a Conferência de Estocolmo. Essa foi a primeira vez que houve um debate de questões ambientais globais. Em 92, houve a Rio 92 ou Eco 92, onde nasce a Agenda 21, onde foram aprovadas a Convenção de Alterações Climáticas, sobre floresta e diversidade biológica. Em 97, uma das principais datas, houve o Protocolo de Quioto, que visava a criação de conscientização sobre as alterações climáticas globais. Em 2002, houve a Conferência das Nações Unidas, ou Rio+10. Em 2012, houve a Rio+20, que houve também uma conferência das Nações Unidas e o desenvolvimento sustentável, visando o melhor aproveitamento dos recursos naturais. E em 2015, outra data marcante, houve o Acordo de Paris, que foi a redução drástica de gases causadores do efeito estufa, onde vários países tiveram que assinar o tratado, compactuando com aquilo. Obrigado. Meu nome é Maria Eduarda de Toledo e eu vou falar sobre os fatos históricos em que o movimento ecológico teve participação. O movimento ecológico começou em 1945, quando os Estados Unidos lançou bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A partir desse ocorrido, eles perceberam que ocorreu um estrago muito grande naqueles locais e como a natureza foi destruída naquele local. Durante a Segunda Guerra Mundial ainda, eles começaram a usar os agrotóxicos como armas químicas. E quando passou a guerra, eles começaram a usar e chamá-los de defensivos agrícolas, que é o que nós utilizamos hoje na agricultura. Depois da década de 60, eles começaram a perceber que esses agrotóxicos e as bombas estavam fazendo muito mal para o planeta Terra. E isso acabaria esgotando os recursos que nós temos aqui no planeta Terra. Então, eles tentaram criar esse movimento contra isso. Aí, surgiu em 1960 e 70 o movimento dos hippies, que os hippies, eles defendiam o lema paz e amor. E eles eram contra bombas nucleares e tudo que prejudicasse o meio ambiente. Então, os hippies adotaram um estilo de vida onde eles cuidavam e preservavam a natureza. E assim como eles surgiram as religiões do budismo, hinduísmo, que são religiões a favor da natureza. Em 1983, a ONU criou uma comissão onde eles sentavam e examinavam os problemas ambientais que estavam acontecendo no mundo. E eles também apontavam soluções para resolver aqueles problemas naquele momento. Olá, meu nome é Abner. A principal conquista do movimento ecológico é, sem dúvidas, as novas formas de enxergar a natureza. A abertura para novos meios filosóficos de enxergar a natureza. Como os indígenas, budistas, hindus, eles enxergam a natureza como sendo um só com o ser humano, um só organismo, o que acaba instigando muito mais o ser humano a querer guardar e preservar a natureza. Outra conquista muito evidente é a redução do desmatamento da Amazônia, que mesmo estando muito grande, ainda tem reduzido. A ratificação do Tratado de Paris, assim como o Betim citou, quando ele falou da história mesmo. O arquivamento do processo de licenciamento ambiental da usina Tapajós. A maior preservação da Chapada dos Veadeiros, a criação do refúgio dos Alcatrazes e os mais recursos para o cadastro ambiental rural.
E é isso. Essas foram as conquistas mais importantes e mais relevantes. É óbvio que ainda tem muitas mais, como o projeto que trabalha com as tartarugas e tal. É isso. Bom dia, boa tarde, Bel, tudo bem? Bom, meu nome é Daniel Della Gracia e eu estou aqui agora para falar sobre a bandeira do movimento ecológico. Bom, a principal preocupação desse movimento, a principal causa defendida por esse movimento é, sem sombra de dúvidas, o meio ambiente, o bem-estar ambiental. Mas, acima disso, esse movimento tenta mudar a cabeça das pessoas. Porque hoje em dia nós temos um cenário mais ou menos assim, onde existem muitas pessoas que devastam o meio ambiente, que poluem, que desmatam florestas, e não temos muitas que vão e, digamos assim, reconstroem esse meio ambiente. Ou seja, nós temos uma balança bem desproporcional. Portanto, se esse movimento só apenas focasse em reflorestamento, apenas na despoluição de rios, ainda assim ia ficar uma luta incansável, porque existem muito mais pessoas que devastam o meio ambiente. Exatamente por isso que esse movimento tenta, obviamente, focado no meio ambiente, esse movimento tenta mudar a cabeça das pessoas, para que as pessoas tenham a consciência de que a gente precisa do meio ambiente e que a gente não pode devastar ele, não pode poluir o meio ambiente, porque é algo que a gente realmente precisa. Então, a principal preocupação desse movimento é mudar a cabeça das pessoas para que as pessoas parem de poluir ou poluam menos. Olá, meu nome é Nicolas e eu vou falar sobre as formas de atuação do movimento ambientalista. Bom, generalizando, pode-se resumir as formas de atuação do movimento ambientalista ou ecológico em 6. A primeira delas e principal é a questão das ações diretas, como plantar árvores, realizar ações práticas visando a despoluição dos rios, economizar água, evitar o consumo excessivo de energia, separar os lixos orgânicos e recicláveis, diminuir o uso de automóveis, consumir apenas o necessário e evitar excesso de compras, utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis e não jogar lixo nas ruas, entre outras formas de ajudar o meio ambiente. Outro tipo de ação muito importante são as ações políticas, porque, baseado nesse sentido, muitas organizações ambientalistas atuam em partidos políticos ou através de parlamentares defensores do meio ambiente. O objetivo deles é aprovações de leis em defesa do meio ambiente. Outra forma de atuação muito comum são os protestos e manifestações populares. Um exemplo disso foi manifestações que ocorreram em mais de 150 países em setembro do ano passado. Foi uma campanha que mobilizou milhões de crianças, jovens e adultos numa tentativa de chamar a atenção dos políticos, as instituições e as grandes empresas a tratarem o assunto do meio ambiente com mais seriedade e buscando medidas drásticas para mudar a situação. Outra forma é a adoção de ações que visam a conscientização e a educação ambiental. Um exemplo disso é uma das prioridades do governo do estado de São Paulo, que é conscientizar os alunos da rede de estudo sobre os cuidados com o meio ambiente. E para isso são realizadas diversas ações nesse sentido. Um exemplo é a entrega de kits de educação ambiental para as escolas estaduais. E fechando esse conceito das formas de atuação, também tem o desenvolvimento de pesquisas que buscam detectar problemas ambientais para conseguir encontrar formas de facilitar as intervenções e deixá-las mais eficientes para tentar ajudar o meio ambiente. Bom, é isso. Obrigado. Bom dia, boa tarde, Well. Tudo bem? Bom, eu vou estar falando agora sobre os problemas enfrentados pelo movimento ecológico. Bom, esse é um movimento que enfrenta, sim, muitos problemas e tem várias coisas que barram o seu desenvolvimento, mas pode-se perceber que a origem de todos os problemas, ou de quase todos os problemas, se resume na simples ignorância e ganância humana. Porque, como herança da Revolução Industrial, onde ela trouxe esse pensamento de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e dane-se o que esteja acontecendo, o importante é ganhar dinheiro,
hoje em dia, muitas pessoas ainda pensam assim. Esse pensamento de dinheiro, 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 ainda assim é muito presente na nossa sociedade. E, infelizmente, muitas pessoas que pensam assim estão em posições privilegiadas, como em governos, como em grandes companhias, em grandes instituições. Ou seja, obviamente, essas pessoas vão tentar passar um pano, tentar dar uma facilitada para que essas coisas aconteçam. O que acaba resultando em problemas na falta de estruturas, problemas nas faltas de recursos, problemas na falta de leis que regulariza e regulamenta essas questões ambientais. Ou seja, existem sim muitos problemas na sociedade que impedem o desenvolvimento do movimento ecológico. Mas, concluindo, a gente pode resumir que tudo isso é causado pela simples ignorância e ganância humana. Ou seja, o grande problema enfrentado por esse movimento é, sem sombra de dúvidas, o próprio ser humano ou as ações humanas.